Começando mais um Falha de Cobertura e hoje teremos um programa especial de futebol internacional, um programa especial futebol português. Portugal é um país, cara. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Hoje teremos um programa não só especial, mas um programa diferente. Um programa que vai trazer as mais duras verdades sobre o futebol português, porque esse é um programa que não tem medo da verdade, o único programa que não tem medo da verdade no jornalismo esportivo. E aqui ao meu lado, para compartilhar dessa missão comigo, ele que é uma das cabeças pensantes mais importantes do jornalismo esportivo brasileiro hoje, professor Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Boa noite, craque Daniel. Boa noite, amigos de casa. E boa noite também aos amigos portugueses, craque Daniel. Que o Falha de Cobertura eu sei que tem muitos espectadores no país Portugal, craque Daniel. Então, hoje um especial futebol português. Eu me sinto honrado, Serginho, ter essa oportunidade de abordar o futebol português, porque vai ser um ensinamento importante tanto para o nosso público brasileiro quanto para você mesmo. Com certeza, absoluta. Que vai aprender muito aqui, ó, sempre aprendeu muito ao meu lado e hoje mais do que nunca. Porque Portugal, Serginho, pode parecer um país cenográfico montado no Projac para uma novela das 6, mas na verdade é uma nação. Uma nação heróica com uma rica história de conquistas muito tempo atrás. Atualmente, entre as suas principais exportações estão as peças automotivas, combustíveis fósseis, técnicos de futebol e o ser humano Cristiano Ronaldo, recentemente adquirido pela Arábia Saudita e responsável por mais da metade do PIB português. Já entre as principais importações estão especiarias, cana-de-açúcar, ouro e Jardel, o ex-atleta Jardel. Serginho, você se aprofundou no futebol português, como eu te pedi? Com certeza, craque Daniel. Com certeza, eu fui pesquisar o futebol desse país e eu descobri que eles falam português, craque Daniel. Na Europa! Eu não sabia disso. Então, eu só não entendi quase tudo, algumas coisas eu não entendi, mas eu entendi quase tudo, como eu também descobri que eles têm várias palavras novas, craque Daniel, que eles inventaram lá e que não tem aqui. Por exemplo, a palavra rebuçado, que significa macarrão, craque Daniel. Pelo menos eu entendi que significa macarrão. Então, hoje eu me considero um profissional bilíngue, craque Daniel, porque eu falo português e português de Portugal. Inclusive, eu já botei isso no meu currículo Lattes, craque Daniel, que eu falo profissional bilíngue, o povo português não sabe, mas eu estou fazendo doutorado com a minha tese sobre o Hexa do Brasil. E o craque Daniel, ele está sendo meu orientador, né? Exatamente. Bom, é a mesma língua, tá, Serginho? Eu não sei se você pode se auto-intitular bilíngue. Eu já me intitulei. Não sei se pode, tá? Seria a mesma coisa que você comer um macarrão, um fusilli no almoço e um macarrão farfalle no jantar e achar que você comeu duas comidas diferentes e levar essa informação para sua nutricionista. Você não pode fazer isso, você comeu o macarrão nas duas refeições. Eu comi rebuçado, craque Daniel. Vocês não tenho dúvidas, tá? Se rebuçado realmente significa macarrão, a gente pode conferir isso depois. Bom, na minha pesquisa, Daniel, eu descobri que os portugueses chamam os times lá de equipas. E que o Campeonato Nacional Português tem só 18 equipas, Daniel, em vez de 20 equipas, como é o nosso campeonato aqui no Brasil. É como se lá não tivesse o Sport, nem o Fortaleza, Daniel. Ou não tivesse o Juventude, ou o Santos. Aqui a gente joga praticamente essas equipes também, tá, Serginho? Elas estão ali no campeonato, mas não pode dizer que elas estão realmente participando. Então não é tão diferente assim. Não, é porque eu achei isso muito interessante, porque você vê que eles pegam os dois piores times do campeonato e já começa com eles rebaixados. Eles não participam. Então, eles não precisam ficar perdendo para os outros clubes à toa e empatando com o Vasco. Eles não precisam. É mais inteligente. Entendeu? Na Europa, né, Sérgio? Na Europa eles são mais sérios. Outra coisa que tem lá também é que lá você tem, desde que teve todas as competições, só 5 times portugueses foram campeões nacionais. Isso. Não... Pode completar, Sérgio. E isso é diferente também.
É isso? Complemento é isso? O complemento é que isso também é diferente. Tá bom. Serginho, realmente o Campeonato Português, esse aspecto do Campeonato Português demonstra a dificuldade de ser campeão lá, tá? Com certeza. Você imagina que os 13 clubes que nunca são campeões, nunca ganham, nunca vão ganhar, eles nem sala de troféu eles têm, Serginho, nas séries dos clubes. E por isso que é importante você ter uma Taça Guanabara ou um Campeonato Capixaba para dar títulos para todas as equipes. Então, mais um ponto para o corrupto sistema de federações do futebol brasileiro. Com certeza. Outra coisa que eu descobri, cara, é que mesmo Portugal sendo um país composto quase em sua totalidade por pessoas mais velhas e aposentadas, que teriam ali tempo livre para poder acompanhar qualquer tipo de futebol, Qualquer tipo de esporte. de né? esporte, de pessoas andando para um lado e para o outro atrás de uma ou mesmo bola. uma obra na rua, um trabalho sendo realizado. Exatamente. Portugal só tem 3 divisões de futebol profissional. Eles têm a Liga Portugal Clickbet 1, eles têm a Liga Portugal Meu Super, que é um supermercado, 2, e a Liga Portugal 3. Que não tem nome de nada. Não tem porque não foi vendido. A terceira divisão lá ainda não vendeu os naming rights. Então, eu até faço aqui um Apelo. aviso, um apelo para você que está em casa, que de repente você tem um esquema ilegal de bet, que não pode ser feito aqui no Brasil, de repente você pode tentar espalhar a sua marca lá em Portugal, porque lá está com esse nome disponível. É um mercado interessante, uma oportunidade interessante. E eu conheço bem, Sérgio, o futebol português. Eu, infelizmente, fiquei mais de 6 meses retido na alfândega. Eu lembro disso. Em Lisboa, e eu passava lá naquela salinha a maior parte do tempo assistindo os jogos de futebol português. É um campeonato extremamente equilibrado. É como se fossem vários Coritibas do Paraná disputando o título nacional. E talvez por isso mesmo a Liga Portuguesa atraia tantos atletas brasileiros que veem em Portugal uma porta de entrada para um dia realizarem um sonho de deixar Portugal e ir jogar em outro país europeu. Com certeza. Continuando aqui na minha pesquisa sobre a Liga Portuguesa, eu fiquei surpreso em saber que os técnicos também são portugueses. Em Portugal? Exatamente, olha que curioso isso. Eu pensei que os técnicos portugueses, eles estavam todos aqui. Ali, de repente, se revezando para treinar um Cruzeiro, entendeu? Mas não é isso. O que acontece é o seguinte, é um país muito pequeno, mas tem muitos profissionais trabalhando como técnicos de futebol. Só que tem pouco jogador. Tem esse detalhe, às vezes falta jogador. Então não são raros os relatos de turistas brasileiros, infelizmente vamos ter que fazer essa denúncia aqui, de turistas brasileiros sofrendo esse drama em Portugal. Após comprar uma camisa oficial na loja do Benfica, eles acabam terminando, Serginho, compondo o elenco profissional da equipe, mesmo não sendo atleta, Serginho. Como foi o caso do trapper Gabigol. Então, pensando nessa conexão entre os dois países, eu inclusive elaborei uma proposta para a CBF passar a ceder vagas, Serginho, para a Copa Sul-Americana, para os times portugueses que têm essa dificuldade lá de fazer jogadores, virem disputar a Sul-Americana. Que a Sul-Americana você disputa com 8, 7, 4 jogadores. Com certeza, não tem problema nenhum. Ia fomentar o turismo em Portugal, ia também aliviar um pouco os clubes brasileiros que não aguentam mais disputar essa competição, não aguentam mais viajar para Quito numa quarta-feira à noite. Mas, infelizmente, a CBF bloqueou meu celular. Eu só queria... Fica aqui o apelo, aproveitando a nossa audiência. Não, eu acho que você fez um bom apelo, Catanel. Eu só queria fazer uma crítica. Eu posso fazer uma crítica? Pode fazer uma crítica. No Brasil, Catanel, a gente tem o clube Vasco da Gama, Catanel, que, pela minha pesquisa, foi batizado ali em homenagem a um viajante português. É um clube que homenageia o colonizador, Serginho. Olha que curioso. Exatamente. Então, era uma questão aí, eu acho, de educação básica por parte dos portugueses, que lá, de repente, tivesse um time também chamado Bruno De Luca, entendeu? Que é um grande viajante brasileiro nosso. Mas não tem esse clube lá. Eles até têm um time lá em Portugal que tem nome e sobrenome, Serginho, que é o time Passos Ferreira, que é um time que talvez também, além de ser um time, também seja uma pessoa. Mas acho difícil que esse senhor Passos Ferreira tenha tido, em algum momento, um programa de viagens no Multishow. Temos aí que, de repente, pesquisar um pouco mais. Outra coisa que me chamou muita atenção é que os portugueses não contrataram técnicos do Brasil, entendeu? Como a gente faz com eles lá. Não, mas é que eles fazem o seguinte, eles contratam técnicos do Brasil, mas técnicos portugueses. Então, eles vêm aqui contratar os técnicos de lá. Esse é o movimento que está acontecendo há algum tempo. Aconteceu com o Jorge Jesus e aconteceu também com o Benfica,
O Bruno Lage, Sérgio, o caso do Bruno Lage, que foi observado por esse clube português, o trabalho que ele andou fazendo no Botafogo, eles viram que ele era especial e foi contratado quase que de imediato, Sérgio. Porque o que o técnico Bruno Lage fez no Campeonato Brasileiro, aquilo foi histórico. Aquilo foi histórico. Vencer aquele campeonato, Sérgio, aquele Campeonato Brasileiro de 2023 pelo Botafogo, com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, qualquer um venceria. Qualquer um, com certeza. Mas ele não é qualquer um. O Bruno Lage não é qualquer um. O Bruno Lage é o Bruno Lage. E por isso ele foi contratado. Mas não é todo técnico português que consegue sair do Brasil com o Bruno Lage, cara. Que consegue realizar esse sonho. Exatamente. O técnico Abel Ferreira, por exemplo, do Palmeiras, é um técnico que eu acho que ele poderia treinar outros clubes, inclusive clubes portugueses. Mas a gente tem que lembrar que ele não pode deixar o Brasil porque ele é contratado de uma empresa de crediário, craque Daniel. E às vezes o português não sabe disso. Principalmente o português que mora em Portugal. É muito difícil no Brasil você se livrar de um crediário, de um empréstimo. E o Abel tá tentando realizar esse projeto dele de deixar o Brasil há anos. Já Exatamente, não consegue. Tá aprisionado. Cada ano é por um motivo diferente. Serginho, mas tem uma coisa também, tá? Os portugueses não precisam vir toda hora aqui no Brasil para pegar técnico português, não. Porque quando você demite um técnico português em Portugal, tem diversos outros treinadores portugueses disponíveis para você pegar para substituir, Sérgio. Ser técnico de futebol é a profissão que mais cresce em Portugal hoje em dia. Ser treinador de futebol tá pro português, assim como ser integrante de uma banda de K-pop tá pra juventude da Coreia do Sul. A criança portuguesa hoje, provavelmente o nome mais comum talvez seja um nome que aqui no Brasil é tido como um idoso, Aristeu, uma coisa assim. A criança Aristeu hoje, em Portugal, já sonha desde a tenridade em crescer para ser treinador de futebol e não jogador. Sabia disso? Sabia sim. Até porque a criança sabe que não vai ter chance de jogar no ataque de uma seleção portuguesa tão cedo, porque o Cristiano Ronaldo decidiu jogar até os 87 anos, entendeu? Não vai ter chance para uma criança. Enquanto o Cristiano Ronaldo estiver respirando, ele vai ser convocado e escalado para jogar por Portugal. Com certeza. Mesmo que ele tiver que ser arrastado pelos outros jogadores, pelos companheiros em campo, ele vai ser colocado em campo. Ele é sarado, entendeu? E o idoso sarado, né, Serginho? Ele destrói o sonho de qualquer criança, infelizmente. Destaque! Seu destaque, Serginho, pro futebol português? Meu destaque, craque Daniel, é um brasileiro que tá na Liga Portuguesa hoje e ele é o ex-São Paulo, ex-São Bento, ex-Juventude, ex-América Mineiro, ex-Kyoto Sanga, o atleta Paulinho Boia, craque Daniel, que atualmente está atuando ali, jogando pelo Clube Nacional, esse time nacional. Interessante que o Nacional, em Portugal, o Nacional, ele é de Portugal, então ele é um clube internacional, enquanto que o nosso Internacional aqui é um clube nacional. Exatamente, cara. Interessante esse jogo de palavras, eu acho que você está se afeiçoando pelas palavras, cara. Sim, Serginho, eu estou me afeiçoando pelas palavras, eu sou jornalista. Eu fico feliz, cara. Porque Bom, eu fico somos feliz dois que amantes, você fique somos feliz. dois amantes das palavras. Mas eu acho que você não precisa interromper o programa. A gente tem uma audiência nova em Portugal assistindo, você ficar interrompendo o programa, para dizer que você ficou feliz, eu não acho que seja profissional. Eu tenho um outro destaque. O outro destaque é um outro atleta também, importante, que está na Liga Portuguesa. Só para saber quantos destaques você tem. 2. Tá bom. Que é o volante Gabriel Moscardo, que ano passado ele cansou de não ser pago pelo Corinthians e foi não ser pago no Braga, que é muito melhor, porque lá no Braga você não é pago em euro, que vale muito mais. É o sonho de todo imigrante. Exatamente. Só lembrando que o Braga, para quem não conhece, aqui, principalmente aqui no Brasil, o Braga em Portugal é uma cidade, não tem nada a ver com o time Bragantino, que é um energético. E também não é o técnico Abel Braga, que trabalhou em Portugal, mas ele é um ser humano, não é um energético, ele é um técnico, ex-técnico. Com certeza, brasileiro. Ao contrário do que acontece no futebol brasileiro, Serginho, foi bom você trazer essa questão do energético. Em Portugal não há nenhum clube, lá na Liga Portuguesa, que tenha virado energético, assim como aconteceu com o nosso querido Bragantino. O único caso que aconteceu lá foi uma tentativa de transformar o Desportivo das Aves, Serginho, o Clube Desportivo das Aves em energético, que transformaria a equipe em Red Bull das Aves, que já não faria muito sentido, até porque o slogan do energético Red Bull é que ele te dá asas, mas as aves, por definição, por conceito, já tem asas, então seria um desperdício da identidade da marca e talvez até 4 asas atrapalhem um animal, um potencial animal a voar e caia de um penhasco e talvez até venha a óbitos. Eu acho que se você der um Red Bull para uma ave, ela morre, cara. Eu acho que ela morre. Também tem esse problema.
Mas, de qualquer forma, o Clube Desportivo das Aves, que atualmente disputa uma liga distrital, que é uma das camadas mais profundas do futebol português, não aceitou se transformar num energético por encontrar resistência nos torcedores que se recusaram a abrir mão da identidade e tradição do clube, mesmo o clube não tendo nenhuma identidade nem tradição. Interessante. Interessante, com certeza. Quem também se destacou muito aí no futebol Portugal foi o atleta Jardel, cara. Não sei se você se lembra dele. Ex-Vasco, ex-Grêmio. Exatamente. Fez muito gol em Portugal. Com certeza. Ele foi artilheiro 5 vezes do Campeonato Português, além de ter sido também 5º colocado no Big Brother Portugal em 2022. Tanto é que a primeira coisa que ele fez quando ele foi eliminado foi ir na cozinha do reality e comer um pudim, cara. Me preocupa aí as condições do Big Brother Portugal, Serginho. Tem um outro atleta também que passou por Portugal, você até já citou, jogando pelo Benfica, que foi o atleta Gabigol, o Trapper, que você falou aqui. Muito interessante. E o único detalhe é que foi ali que foi descoberto o talento do Gabigol para ser banco. Ele não tinha essa experiência no Brasil. Ele não tinha tido essa oportunidade no Brasil. Nenhum técnico tinha vislumbrado essa posição que ele poderia jogar. Com certeza, como ele rende melhor ali. Ele até já tinha vindo de uma experiência de banco europeu muito forte na Itália. E aí ele não teve problema nenhum para se adaptar ao banco português. São bancos europeus, são muito parecidos, mas aí você vê, né? Precisou de um treinador europeu diferenciado, com esse faro tático maior, para visualizar isso em relação ao Gabigol, né? E aí o Gabigol teve a oportunidade de voltar para o Brasil, trazendo essa vivência, trazendo essa experiência, trazendo essa formação que ele teve a oportunidade de ter. E hoje ele está preparado para encarar qualquer tipo de banco, Serginho. E o sonho dele, a gente sabe, é ser banco na Copa do Mundo de 2026. Com certeza. E talento ele tem. Brasileiros portugueses! Serginho, uma característica da seleção portuguesa, que não sei se você se deparou na sua pesquisa, é a de ter, muitas vezes, jogadores nascidos no Brasil, mas que são cidadãos portugueses. Tem uma farta aí distribuição de passaportes, aparentemente, em Portugal. Por alguma razão, eu ainda não ganhei o meu, mas parece que está acontecendo isso. E tivemos aí, com destaque na seleção portuguesa, atletas como Deco e Pepe, Serginho, que são muito queridos, aparentemente, lá em Portugal. Infelizmente, apesar dessa riqueza desse intercâmbio, nesse período em que tivemos brasileiros atuando por Portugal, nem Portugal e nem Brasil, nenhum dos dois ganhou nenhuma Copa do Mundo. Então, talvez não tenha adiantado nada esse intercâmbio entre os dois países. Com certeza. Mas antigamente, os jogadores brasileiros, eles tinham que ir jogar na seleção de Portugal porque eles não tinham vaga aqui no Brasil. A seleção aqui era uma seleção muito qualificada, muito disputada. Mas hoje em dia, tem jogadores que já escolhem a seleção portuguesa porque tem vergonha de jogar pela seleção brasileira, que é o caso dos atletas Matheus Nunes e um outro rapaz chamado Otávio. Você vê que pena, né, Serginho? Nós poderíamos ter o rapaz Otávio jogando pela seleção brasileira, reforçando a seleção brasileira hoje. Talvez a gente não tivesse nessa situação difícil que a gente está. Mas é porque... Eu não sei qual é desse futebol desse rapaz Otávio. Você acha que não teria... Você acha que uma pessoa randômica chamada Otávio não teria lugar nessa seleção brasileira hoje? Dependendo da posição? Você tem razão. Teria sim. Hoje, na lateral direita do Brasil, Serginho... Pode ser qualquer um. Você chega lá e fala, eu sou o Otávio, eu quero jogar, você vai jogar. Um dia desses contrataram um cara chamado Abner. Mas a nossa crise não está só no futebol não, tá, Serginho, aqui no Brasil. Também na dramaturgia. Hoje, a atriz Luana Piovani, por exemplo, opta por fazer novelas em Portugal, ao invés de estar no remake de Vale Tudo aqui no Brasil. Não, e mesmo... Só aí você já vê. Exatamente. Mesmo se a Luana Piovani fosse convocada para a seleção brasileira, eu não sei se ela iria, Daniel. Porque a Luana Piovani está brigada com o atleta Neymar, e brigar com o atleta Neymar é brigar com o pai do atleta Neymar, e brigar com o pai do atleta Neymar é brigar com a CBF, Daniel. A gente tem que dizer isso aqui. Mascotes! Os mascotes também trazem diferenças interessantes entre essas duas culturas futebolísticas, né, Serginho? Exatamente, porque do contrário do que muita gente pensa, os mascotes do futebol português não são adultos aprisionados em roupas de veludo a 50 graus Celsius. Aquelas pessoas que ficam animando a torcida durante o jogo. Lá em Portugal não é assim. Não fica uma pessoa fantasiada? Não, lá não tem nada disso. Lá em Portugal, os mascotes são bichos de verdade, Daniel. O mascote do... O europeu é muito sério. Né? Exatamente. O mascote do Benfica, por exemplo, é uma águia de verdade, que eles soltam antes do jogo
e essa águia vai defecando ali na cabeça dos torcedores. Parece que isso é uma grande festa. De repente até pega um bebê e leva embora. Com Porque a águia é um certeza. animal extremamente agressivo. Exatamente. Às vezes um bebê do outro time. Aqui no Brasil, eu acho que isso seria um pouco complicado. Porque, por exemplo, o mascote do time Santos é uma baleia, cara, Daniel. Se o Santos jogasse a Liga Portuguesa, eles iam ter que colocar uma baleia de verdade se debatendo, sem ar ali, nos intervalos? Eu acho isso difícil. Eu entendo aí os problemas logísticos, né? De a cada jogo você transportar uma baleia para ficar atrás do gol, mas a verdade é que a criançada ia adorar ver um animal dessa beleza se debatendo no chão e pedindo socorro porque sabe que está morrendo. Inclusive, ia ser uma bela mensagem aí, tanto em relação aos nossos oceanos, quanto ao atual momento do Santos Futebol Clube. Além de trazer de volta as crianças e as famílias para o estádio. Porque quem que não ia querer Ver uma baleia morrendo. ver uma baleia morrendo? Ou seja, ia ser um espetáculo interessantíssimo. Com certeza. Agora, mas se começarmos também a gente a listar aqui outros mascotes brasileiros, ia ser difícil transformar esses mascotes em mascotes reais, entendeu? Porque, por exemplo, o Cruzeiro... Nem todos iam ser tão fáceis quanto uma baleia. Exatamente, o Cruzeiro ele tem uma raposa que ela tem um sorriso paralisado, cara. Então, claramente é uma raposa envolvida com tóxico. Você acha ali algum tipo de entorpecente? E, exatamente, ninguém pode ficar alegre esse tempo inteiro, cara. O do Botafogo é uma criança sem calça fazendo xixi, cara, entendeu? Publicamente. Isso seria até contra a lei. Não sei, Serginho, tudo bem, mas a gente tem, por exemplo, o caso do Ceará. É apenas um idoso. O mascote do Ceará é uma pessoa de idade avançada, apenas isso. Ali meio revoltado, né, que é normal dessa idade. Então você transportar esse mascote, mesmo com vida, para o estádio, não é complicado, Serginho. Às vezes até eles já estão lá. Exatamente. Só você teria que botar um no gramado para receber um pouco mais de destaque e iluminar certinho. O Internacional, por exemplo, é um fumante mutilado. E já o mascote do Palmeiras, que costumava ser uma maritaca, hoje é o técnico Abel Ferreira, que tem a responsabilidade de ficar gritando animosidades na beira do campo. Mas eu soube que você tinha preparado uma super reportagem pra gente hoje. Uma super reportagem internacional, sabe? Com certeza, Daniel. Super reportagem internacional! Eu só queria dizer um pouco, Daniel, que ela não é exatamente sobre o futebol português, porque quando você me pediu uma super reportagem sobre o futebol português, eu acabei fazendo uma reportagem sobre a portuguesa, Daniel. O nosso time é a portuguesa. Não é uma super reportagem internacional. Não, mas é uma super reportagem portuguesa. Talvez tem que ter uma outra vinheta. Talvez seja melhor uma outra vinheta. Super reportagem portuguesa! Então, Daniel, essa super reportagem da portuguesa, ela já estava pronta e eu acabei trazendo para cá. Não, tá como é? Você não fez, só trouxe. Não, eu fiz e acabei trazendo. Hã? Bom, tudo bem. Vai, Serginho. Vamos lá. É o último quadro do programa. Vamos nessa. Eu vou começar, craque Daniel, a super reportagem de hoje, portuguesa, com uma provocação. Eu posso fazer uma provocação? Pode fazer uma provocação. Será que o futebol brasileiro está muito dependente da tecnologia? Não precisa responder, porque foi só uma provocação, não foi uma pergunta. Tá bom. Você falou que estava se afeiçoando às palavras, mas eu estou vendo que não está se afeiçoando. Porque eu falei... O fato de você fazer uma pergunta e eu responder... significa Não, porque eu não fiz uma estou pergunta, eu afeiçoado fiz às uma palavras. provocação, craque Daniel. Tá bom. Foi uma pergunta retórica. Não, foi uma provocação. Diferente. Eu mesmo vou responder, cara. Que é o seguinte. A resposta... Você vai responder a sua própria provocação? É, Qual que é a resposta? talvez sim. A sua resposta para a pergunta que você mesmo levantou é talvez sim? É, porque eu não tenho certeza. Tá bem. Pode seguir, Serginho. Bom, mas eu vou te explicar e eu acho que a gente ir para todo mundo de casa vão entender que eu não tenho certeza. Mas para vocês terem uma ideia, para vocês de casa, vocês do Portugal, terem uma ideia do ponto em que chegamos em relação à tecnologia, o técnico mirim, Ancelotinho, Que é o filho do Ancelotti. que é o filho do técnico Ancelotti, o técnico Ancelotti da seleção brasileira. O técnico Ancelotinho, ele treina o Botafogo. O Ancelotinho veio pro Brasil com esse filho dele e largou ele lá no Botafogo. Exatamente. E esse treinador do Botafogo, Ancelotinho, ele assiste os jogos do Botafogo através de um iPad, craque Daniel. Mesmo o jogo sendo jogado na frente dele. E ele fica aqui. Exatamente. Esse é o nível do vício em telas dessa nova geração. Dessa nova geração da criançada. No Santos, é a mesma coisa. O próprio assistente técnico e órfão do Tite, né? Quando ele treinava o Santos, o Titinho. Ele era auxiliar
não, é auxiliar do Kleber Ele é, Xavier. exatamente, o Titinho, ele costumava utilizar os iPads para observar melhor as derrotas do clube. Mas às vezes, Sérgio, eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso, eu vou ter que defender o Tite. Às vezes o único jeito do Tite ter um mínimo de paz na vida dele é enfiando um iPad com estatísticas de futebol na cara do filho dele, o Titinho, Sérgio. Pra ele conseguir jantar, levar a esposa para dar um passeio. Mas é que a super reportagem, ela é uma super reportagem, ela não é uma reportagem. Então, ela vai além. Ela vai além. Tem coisa muito mais grave que um iPad Então, mas sendo... tudo que a gente falou até agora não faz parte da super reportagem. Não era sobre isso que você queria falar. Não, não é sobre isso. Você pode chegar, então, ao assunto? Eu vou chegar, eu tô chegando agora. Tá bom. Tem coisa muito mais grave que iPad sendo introduzido no futebol brasileiro e que a gente vai denunciar aqui. Eu vou trazer essa denúncia. É a inteligência artificial, Daniel. Serginho, mas não, aí realmente... Ela chegou, Daniel, no Eu sei que ela esporte. chegou. Eu vou ouvir o resultado aí, a conclusão da sua super reportagem, mas eu tenho que dizer que eu sou um entusiasta da inteligência artificial no futebol. Porque quando a seleção brasileira estava sem técnico, eu pessoalmente enviei um fax à CBF orientando para que a equipe brasileira fosse comandada por uma inteligência artificial em 2026, na Copa. Mas a CBF enviou um funcionário até a minha casa para quebrar o meu aparelho de fax com uma martelada. E eu não tenho como mais enviar fax. Mas fica aqui, aproveito aqui a audiência do nosso programa para deixar ainda essa sugestão em aberto. Ideia da IA, porque ela pode acontecer. Agora, o que eu ia trazer em relação a IA é uma denúncia grave, é a seguinte. O clube portuguesa, a Portuguesa de Desportos, aqui do Brasil, ela já colocou em operação no Canindé o departamento conhecido como Datalusa, craque Daniel, que usa a inteligência artificial para descobrir jogador vulnerável bastante para aceitar jogar pela Portuguesa. Eu estava sabendo disso, tá, Serginho? Eu não me aprofundei tanto quanto você na sua super reportagem, mas eu tenho olheiros dentro da Portuguesa e o que me impressiona é o compromisso ético desse clube, porque embora a inteligência artificial sirva para fazer tudo sozinha, na Portuguesa a parte de inserir, formatar, diagramar, selecionar, interpretar os dados é toda feita manualmente por um ser humano, seja um funcionário do clube. E aí você vê o mercado de trabalho de um ser humano alimentando manualmente uma máquina, uma planilha numa máquina, continua preservado no clube português. Exato. Isso dá gosto da gente ver. Dá gosto. Agora, tem uma questão. O chefe da Datalusa, ele disse que a Série D, aí vou até abrir aspas para ele aqui, é uma competição que está num ponto cego. Não é observada por provedores de dados. Eu mesmo elaboro esses rankings manualmente para compensar essa carência. Fecha aspas. Então ele é basicamente o estagiário da inteligência artificial? É isso? Exatamente. Inclusive, para avaliar cada atleta, o chefe da Datalusa... Ele foi o primeiro ser humano subjugado pela inteligência artificial. Exatamente. Nesse grande temor que a gente tem que aconteça com todos nós. Talvez um dos primeiros. Mas Começou pela Portuguesa de Esportes. Exatamente. E esse chefe da Datalusa, ele utilizou 55 quesitos diferentes, como marcação, passe, cabeceio, sonegação fiscal, pai ausente, chute para fora, vários outros. E a partir desses dados, na última janela, a Datalusa conseguiu chegar em apenas 46 mil jogadores disponíveis. 46 mil jogadores. Vejo que você ficou interessado por esse número. Realmente Um número que choca. Impressiona. Depois de tanta análise. Você chega nesse... chegou aqui o resultado da minha análise com a Do meu ajuda filtro. da inteligência artificial. Tá aqui, 46 mil nomes. Uma lista Tá que não aqui, acaba. tá aqui, 46 mil nomes. Para a Portuguesa escolher à vontade. Muita gente pode dizer, Serginho, que depois de um afunilamento, depois de um funil, você chegar ao número de 46 mil nomes é sinal de que alguma coisa deu muito errado ou de que não houve uma compreensão correta da expressão funil, Serginho. A gente poderia pensar isso. Alguém poderia dizer isso. Mas eu não acredito nisso. Porque eu conheço e eu confio na diretoria da Portuguesa, nessa diretoria da Portuguesa especificamente. Porque é essa diretoria que tem que ser valorizada e o torcedor da Portuguesa tem que ter gratidão porque são eles que há 20 anos estão trazendo a Portuguesa de volta.
por caminhos misteriosos, e a Portuguesa em nenhum momento chegou de volta, mas está vindo de volta. E eu tenho total confiança de que ela vai chegar. Exatamente. Onde ela vai chegar, não sabemos, mas vai chegar. Você fez uma colocação importante. Eu faço colocações importantes. Eu tenho certeza A disso. todo Por isso que eu tô momento. com você, cara, Daniel. Estamos juntos. Desde aquela vez que a gente foi preso, ali a gente se conheceu. Mas agora a gente tá junto aqui fora também. Acho importante isso. Na cadeia a gente era obrigado a ficar junto, que era a mesma célula, né, Serginho? Com certeza. Mas eu quero entrar num ponto que é o Inclusive, seguinte. eu não aguento mais reiterar, negar seus pedidos de que a gente divida uma mesma residência novamente. A gente acho que somos adultos suficientes, não estamos mais na cadeia, cada um tem que ter sua própria casa. E o fato de você não ter casa não é um problema meu. Tudo bem, onde eu queria chegar é o seguinte. Tem inteligência artificial por aí que indica 2, 3 Isso que eu tô atletas, falando, é isso. meia dúzia no máximo. Um trabalho incompleto. A da Lusa não. A da Lusa ela indica 46 mil. São basicamente todos os atletas que jogam futebol profissionalmente no país hoje. Talvez não motive. deixaram escapar nenhum, cara, Daniel. Olha esse funil, a eficácia desse funil. Serginho, diante disso, então, eu acho que a gente pode até debater o conceito de afunilamento ou não, a eficácia ou não dessa inteligência artificial, mas o que podemos ter certeza é o seguinte: se você de casa recebeu nos últimos dias um SMS da Lusa com um pré-contrato para você assinar e pensou que era mais um caso de estelionato, falso sequestro ou mesmo um pré-contrato com o Vasco, cuidado, não era. Trata-se da Portuguesa de Desportos mesmo. Trata-se da Datalusa. Até porque se você só apresenta 2, 3, qual é a chance desses 2, 3 jogarem na Portuguesa? Que aceitarem jogar na Portuguesa de Esportes? Entendeu? Você tem que apresentar 46 mil. Que aí, de repente, você tem até 4 ou 5 que vão topar. Exatamente. Por isso que esse trabalho fantástico da Datalusa, apresentando 46 mil nomes, já vem rendendo frutos, Cartenel. O atleta de nome Cauari foi indicado Cauari. pela... Cauari? Você falou Camari? Eu falei Cauari. Ah, pode ser Cauari, talvez. Bom, pode ser Cauari também, cara. Pode ser Cauari. Pode. O atleta Cauari foi indicado pela Datalusa, mesmo não tendo disputado nenhuma partida profissional na vida dele. Mesmo cara. assim, a inteligência artificial foi atrás. Olha Foi a eficácia. atrás. Hoje Olha a você... sofisticação. Você sabe quantos gols Cauari tem na carreira hoje? 15. 3, cara, Daniel. É bom, 3 gols. 3 é bom Não também. dá uma alegria. Não tinha nenhum, né? Agora tem 3. Realmente, um ser humano normal, de carne e osso, talvez não tivesse a capacidade de observar e pensar esse atleta Cauari, que não tinha nenhum gol. É até difícil você ser notificado, né, da existência desse atleta. Realmente tem que ser uma inteligência artificial. Porque o que acontece é o seguinte: geralmente, Serginho, nesse nível de futebol, a Série D, muitas vezes o olho humano não consegue nem distinguir um atleta profissional de um transeunte normal. Não dá. Tem que ser uma inteligência artificial. O meu único medo é a gente, diante do sucesso da Datalusa, começar a tentar substituir outros cargos no futebol como robôs. Porque eu não sei se a inteligência artificial já está avançada o suficiente para, por exemplo, emular a mentalidade do técnico do Grêmio, Mano Menezes. Não tem como. Eu não sei, mas eu temo, pelo dia que isso acontecer. Mas na maioria dos casos, Daniel, a inteligência artificial ele é usada apenas para confirmar uma decisão já tomada por um ser humano não inteligente, como a pessoa que, por exemplo, contratou o atleta Jajá, Daniel, que foi ali contratado pela Portuguesa, junto a um time de Tóquio, sem a ajuda da inteligência artificial e sem custo algum, Daniel. Mas saiu caro, mesmo sendo de graça. Até porque, Serginho, se uma máquina sozinha chegar um momento em que ela sugerir a contratação do atleta Jajá, de Tóquio, que está jogando em Tóquio, essa máquina tem que ser imediatamente desativada e destruída, porque a aniquilação total da humanidade pode começar assim, com a contratação do atleta Jajá. E nós não podemos brincar de Deus. Com certeza. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje, que mostrou que, sim, dividimos muito mais que uma língua e a Malu Magalhães com o país Portugal. E talvez, mesmo no momento em que o Abel Ferreira esteja sendo expulso de um estádio no Brasil, Pedro Cardoso pode estar sendo expulso de uma padaria em Lisboa. E seja você torcedor do Tondela, seja você torcedor do Sport Recife,
a dor causada pela total falta de esperança em seu time é universal. E quando você estiver questionando se vale a pena viver para carregar no peito essa emoção, lembre sempre que há alguém trabalhando para uma IA no Canindé. Um beijo no seu sorriso e até o próximo programa. Um forte abraço a todos.